Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, já estamos na segunda parte e hoje vamos iniciar o capítulo 3. É um curso gratuito online onde você pode abordar desde os primeiros vídeos, aqui no blog pessoal do Facebook Moisés ou no canal do YouTube, com o mesmo nome, Estudos da Doutrina Espírita. Acompanhe comigo. No capítulo 3 desta segunda parte, o título é Da Volta do Espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Nesse capítulo vamos abordar os tópicos a alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. Primeiro tópico, a alma após a morte. Questão 149. Então aqui vamos relacionar o espírito que está encarnado, fugido a um corpo físico de carne, temporariamente, extinto o tempo de conexão do espírito com o corpo físico. Já vimos que enquanto o espírito está encarnado, ele é denominado alma. E quando a alma se desprende do corpo físico, volta para o mundo espiritual. E aí volta a ser espírito. O Kardec pergunta, na 149, que sucede à alma no instante da morte? O que acontece com a alma no momento do desencarne? E os espíritos simplesmente respondem, volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então aqui eles estão deixando bem claro que a verdadeira vida é a do mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde retornaremos. 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então aqui o grande consolo para todos nós que julgamos ter perdido um ente querido, uma pessoa que amamos, um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, uma companheira, um filho, uma filha, um conhecido, um grande amigo, uma grande amiga. Ao voltar para o mundo espiritual, não se separou definitivamente de nós. Porque todo o amor que nós construímos, toda a conexão que foi estabelecida por afinidade, jamais se perde. Então são laços indissolúveis da matéria mental, dos recursos naturais da conexão do amor que nós desenvolvemos entre pessoas que aprenderam a se respeitar, que aprenderam a ter a satisfação da convivência, que ofereceram carinho, que ofereceram luz, ensinamentos e que dão muita saudade para todos nós. Mas saber que elas continuam sendo individualidade, continuam existindo e apenas nos aguardam também fazer a grande passagem, a grande viagem, é um grande consolo para todos nós. E a 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Então veja a pergunta de Kardec, considerando o referencial corpo físico. Já que não vemos mais pelos sentidos físicos, não podemos tocar, não podemos sentir o calor, não podemos falar com a pessoa fisicamente, como é que se comprova essa individualidade? Então os espíritos respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera de seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, Allan Kardec está aqui sendo orientado, através de sua pergunta e para todos nós, que esse envoltório semimaterial que nós estudamos anteriormente, que foi denominado perispírito, ele continua existindo, com as características dos elementos que foram hauridos no orbe da sua última encarnação. Então, por isso que o espírito ainda vai sentir necessidade de sono, ainda vai sentir necessidade de alimentação, vai sentir necessidade de convivência, de trabalho, de ocupação, e terá que se adaptar a uma nova realidade. É como se nós fôssemos para um outro país
e encontrássemos um clima totalmente diferente, que tivéssemos que aprender a usar roupas diferentes, tivéssemos hábitos diferentes, de convivência, de sociedade, de interatividade com o meio, isso leva um tempo para se adaptar. Mas a individualidade permanece estabelecida por esse envoltório semimaterial que é o perispírito, e portanto vai guardar as aparências da última encarnação. E a pergunta B: a alma nada leva consigo deste mundo? Acredito que a pergunta aqui tenha sido considerada com relação às coisas materiais. E o Espírito responde: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. O convite aqui é do desapego. Quanto nós conseguimos viver em função das coisas que são necessárias, que nós podemos usufruir de tudo para o nosso conforto, para o nosso usufruto, mas o quanto que nós sentiríamos perturbação, alteração do equilíbrio, no momento em que não pudéssemos mais ter acesso a essas coisas materiais. É uma questão que nós temos que perguntar a nós mesmos para desenvolvermos esse exercício, essa habilidade de estarmos dispostos sempre a conquistar e a usar aquilo que seja necessário. Isso é o exercício do desapego. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal? É aquela mesma pergunta que Kardec fez sobre o panteísmo, que admite-se que o ser criador, puro, desprendeu porções de si mesmo e estabeleceu individualidades no mundo e retorna a esse todo. E já vimos que isso é incompatível com a questão da individualidade, do uso do livre-arbítrio e da responsabilidade pelas suas escolhas. E os espíritos respondem: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Então aqui é a noção de coletividade e individualidade. Os espíritos formam uma coletividade, mas ninguém perde a sua individualidade. Ninguém deixa de ser o que é, porque está dentro de um conjunto. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Então, já que o espírito mantém a sua individualidade, que ele mantém a sua aparência, continua com o perispírito, como é que vamos provar que ele vai ter a sua individualidade? E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então essa é uma condição inata de todos nós, saber que a vida continua, que temos a propriedade da imortalidade e que as comunicações espirituais abordadas pela ciência espírita apresentam os fatos e as comprovações dessa individualidade. Então é uma ciência que é convidada a todos nós a observarmos longamente, a refletirmos, a nos dispormos a realizar profundamente reflexões e acompanhar recursos que façam com que nós possamos chegar a essas conclusões. Kardec vem dar sua contribuição. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Então aqui Kardec agora já tem uma conclusão em função das respostas dadas. Nós mantemos a nossa individualidade perante esse conjunto e não fazemos parte da perda de individualidade e retornamos a esse grande todo. Se as almas se confundissem numa amálgama é uma mistura de metais, por exemplo, ouro e mercúrio,
misturado, ambos fazem uma nova constituição de sistema, sem perder a sua característica principal. Podem ser separados novamente depois. Isso é que chama-se amálgama, ou seja, uma fusão de coisas. Só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Então, ao desencarnarmos, vamos manter a nossa consciência de ser próprio, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas metas, dos nossos sonhos, das nossas realizações, das conquistas e o que falta completar em nós também. Nada se perde. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados. Veja que, mais uma vez, Kardec está aqui deixando bem claro que o mundo espiritual é constituído de todos os tipos de personalidades e caracteres das pessoas. Que lá há de todos os caracteres, como eu falei. Alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. Aqui está falando das manifestações, das materializações. Um espírito se materializa e apresenta a sua individualidade incontestável, um fato científico. E também pelas comunicações dos grandes médiuns. Sugerimos aqui os livros de Chico Xavier, que é considerado o médium que mais se apresentou em termos de missão, em desapego, em amor. Então a sua obra é uma base incontestável para o trabalho de comunicabilidade que os espíritos trouxeram, comprovando suas individualidades. O espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Ou seja, é tão contundente as comunicações, é tão verídico, é um fato que pode ser comprovado cientificamente, até uma psicografia de Chico Xavier em que um desencarnado, ao assinar, através da grafoscopia, comprovou sua individualidade e, dentro de um júri, de uma avaliação sobre a condenação de uma pessoa que havia tirado indevidamente e supostamente admitido como criminoso, o espírito que desencarnou disse: a arma disparou acidentalmente, ele não me matou, e ele foi absolvido por comunicação de um desencarnado, que foi comprovada a sua assinatura. Ninguém assina igual a ninguém. É um fato científico. Então isso se torna material. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. Ou seja, a morte não existe, o espírito nunca mais vai deixar de existir. Uma vez que ele foi criado, ele tem a imortalidade pela frente. E isso é a eternidade. A do corpo é transitória e passageira. Então o corpo físico é transitório. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então é o corpo que morre, não é a alma. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros? Os que tendo atingido a perfeição não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Então, mais uma vez, aqui nós temos a orientação da espiritualidade superior, ensinando-nos o quanto nós temos que aprender a nos entendermos usando as palavras.
Então não é mais importante a palavra, mas o contexto em que ela se encontra e o sentido que ela oferece. E é mais importante nós nos entendermos do que atribuirmos as condições de personalismo, de ideias particulares, ou da nossa experiência muito estreita, desejar fazer da doutrina esse pensamento. Então, através dos fatos da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, essa ferramenta natural que nos cabe estudo, observação e aproveitamento de um compromisso com o propósito do Evangelho, junto ao amor de Jesus, Jesus como diretor de todas as atividades, torna-nos possíveis, então, para todos nós, essas condições de comprovação da imortalidade da alma e dessa certeza de que a vida continua e que as pessoas que nós amamos e que se anteciparam à vida espiritual não estão distantes de nós como pensamos. Eles estão mais próximos do coração ainda, porque nunca se afastaram dele. Grande abraço e até o próximo vídeo.